dia, meus amores. Essa é a videoaula de ciências do quarto ano e hoje nós vamos falar sobre o Sol. Esse conteúdo ele começa na página 22. Gostaria que vocês pegassem o livro para acompanhar a explicação, certo? Então, vamos falar sobre o Sol. Nós sabemos que o Sol é o local onde nós vivemos, construímos casas, plantamos nossos alimentos e etc. Ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Então, os animais, as plantas e os seres humanos vivem sobre a camada externa do planeta Terra, chamada de crosta terrestre, na qual encontramos o Sol, que é a camada mais superficial, e o subsolo localizado logo abaixo. O solo em que pisamos nem sempre foi da mesma forma. Ele é o resultado das transformações sofridas ao decorrer do tempo. O solo que nós temos hoje não é igual ao solo que nós temos. Desculpa. O solo que nós temos hoje não é o mesmo, não é aquele mesmo solo de antes. Ele veio sofrendo várias transformações, seja transformações da natureza, ou seja, pela ação do homem, uma ação humana. Agora nós temos esses exemplos aqui, ó. Nessa primeira imagem, o que é que nós vamos ter? A rocha original começa a se desintegrar devido à ação da chuva, do vento e das variações de temperaturas. Nós temos a ação da natureza aqui no solo. Essa imagem representa o começo de uma transformação. Nela, as rochas elas estão muito espessas, são muito grandes, e a ação do vento, da chuva, da temperatura, graças a esses eventos naturais, as rochas começam a se desintegrar, dando espaço, ó, ela aqui está mais inteira, e aqui ela já vai dar mais espaço para esse solo aqui ele vai ser mais propício para o nascimento desses vegetais. Ó. As rachaduras começam a aumentar de tamanho, permitindo que plantas, fungos e bactérias se instalem. As raízes das plantas e as substâncias produzidas pelos fungos e bactérias vão fragmentando as rochas. Ó. Aqui, como já foi dito, o espaço começa a ser maior, então o que é que vai sendo ocupado por esse espaço? As raízes das plantas, os fungos, as bactérias. E nesse segundo aqui, nós já temos uns fragmentos de minerais e matéria orgânica. A matéria orgânica que a gente fala, no caso, vai ser esse coelho aqui, ó, que no último quadrinho, ele vai se transformar em matéria orgânica para o solo. E para que serve essa matéria orgânica? Para enriquecer o solo, para torná-lo mais fértil. E com isso, ser mais propenso para a plantação para o crescimento de novos vegetais, de plantas e etc. O processo de formação do solo ocorre ao longo de milhares de anos. As rochas fragmentadas quebram-se em pedaços cada vez menores, até formarem pequenos grãos de areia, argila ou arenito, ou calcário. Os restos dos seres vivos fornecem a matéria orgânica que deixa um solo mais fértil, como eu já falei. Vamos para a página 23. Na página 23, nós vamos falar sobre a erosão. No solo é que se desenvolve a maior parte da vida terrestre. Ele se modifica naturalmente pela ação do vento, da água e dos seres vivos. Porém, quando essas ações são intensificadas, pode ocorrer um fenômeno chamado de erosão. Então, a erosão acontece quando esses fenômenos, os ventos, as chuvas, as temperaturas elevadas, elas são fenômenos que se intensificam bastante. E com essa intensidade, o solo ele acaba se desgastando. E esse desgaste se chama erosão. Nessa imagem aqui, tem um exemplo bastante claro. Esse solo ele está
como se ele fosse se acabando, ele vai se desgastando. Aqui antes era um solo inteiro e agora nós temos somente a parte dele. Em regiões arenosas, a ação de um vento forte pode transportar partículas de solo para outros locais e assim, por exemplo, formar dunas. Essas dunas podem ser removidas pelos ventos e invadir cidades próximas. Temos também o desmatamento, ó. Esse desmatamento não vai ser uma ação da natureza, vai ser uma ação do homem. O homem, ele desmata para poder vender a madeira. Ele desmata para construir casas, prédios, ruas, enfim. O homem, ele desmata a natureza para o benefício próprio dele. Mas o que é que acontece? O que é que ocorre? Quais são os prejuízos desse desmatamento para a natureza? Bom, as raízes das árvores, elas ajudam a manter o solo intacto. Quando a gente arranca uma árvore, desmata essas árvores, você vai arrancar essa raiz também. Essa raiz vai morrer, ou então a pessoa vai arrancar ela. O que é que vai acontecer? Esse solo ele vai ficar frágil. Ele não vai ter o mesmo grau de fertilidade que ele tinha antes. Ele não vai conter mais a água que ele tinha antes. E pode ocorrer inundações por conta disso. Aí nós temos também as queimadas. Também as queimadas são feitas pelo homem também. Geralmente eles fazem essas queimadas para poder limpar o terreno para fazer plantações. E o que é que acontece com as queimadas? Também vão destruir as raízes e vai deixar o solo muito frágil mesmo. A fertilidade dele não vai ser a mesma. Geralmente, não vai nascer nada nesse solo se você ficar lá queimando, desmatando. Então, essas ações humanas são muito prejudiciais para o solo. Para prevenir o solo contra a erosão, é necessário manter a sua cobertura vegetal, evitando o desmatamento e as queimadas e as construções em terrenos inclinados, como em costas de morros ou montanhas. Então, as queimadas e os desmatamentos também são causas para a erosão, além das ações da natureza. Aqui, ó, na página 24, nós temos cuidados com o solo. Primeiro, nós temos a drenagem. A drenagem é feita quando o solo é muito úmido, ele contém muita água. Então, vai fazer esses pequenos caminhozinhos aqui, onde a água vai sair do terreno para tirar essa umidade dele, que é tão grande. Depois nós temos a irrigação, aquele solo que ele precisa ser irrigado, que tem plantações de milho, de feijão, etc. Qualquer tipo de plantação. E ele precisa ser irrigado constantemente para a plantação poder crescer e florescer e dar frutos. Temos a aração, ó. Geralmente a aração, ela é feita naquele solo bastante duro, para deixar o solo mais fofinho, que ele possa receber a plantação de forma melhor. Porque com o solo duro, geralmente, se você plantar alguma coisa, vai ter mais dificuldade para nascer. Já com solo feito a aração, ele vai ser mais propício para receber a semente. Nós temos a adubação, que significa enriquecer o solo com nutrientes para torná-lo fértil. Os fertilizantes podem ser naturais, como o estume, dejetos de animais ou ramos de plantas, ou industrializados. Essa adubação aqui é feita pelo homem, mas tem a adubação natural, como eu falei antes, que é o resto de animais, resto de plantas, que é feita naturalmente. Mas tem aqueles solos que precisam dessa adubação mais intensa, que é feita pelo homem. E nós temos a rotação de culturas. Consiste em fazer um rodízio de espécies vegetais plantadas em uma área agrícola. E o que é isso?
Bom, eu tenho uma plantação de milho, aí eu planto milho esse ano, só que ano que vem eu não vou poder plantar o milho. Aí ano que vem eu planto feijão, aí depois, no outro ano, eu faço o preparo do solo e planto outro vegetal para poder ter esse rodízio, certo? Porque os vegetais eles têm uma forma diferente de tirar os nutrientes da terra. E se eu ficar plantando só aquilo, os vegetais eles não vão ter mais os mesmos nutrientes. Então, para que esses nutrientes sirvam para outro vegetal, é bom que eu fique mudando de vegetal para vegetal.